o imortal Punho de Ferro. Agora, mais do que nunca, ele terá que procurar o que significa ser o Punho de Ferro. A segunda temporada de Punho de Ferro estreou na Netflix e com ela nos traz uma questão muito importante. Será que a série conseguiu corrigir os erros da primeira temporada? Bem, é o que você vai descobrir aqui. O Punho de Ferro, Finn Jones, o ator que interpreta ele, é um bom Punho de Ferro. Entretanto, a série abordou ele de uma forma um tanto quanto estranha, sendo um cara inexperiente, mas que passou anos treinando em Kowloon. E quando ele volta para Nova York, ele acaba se tornando ali praticamente um novato nesse quesito. E nos quadrinhos do Danny, o Punho de Ferro, ele é muito mais uma pessoa mais passiva, mais calma, mais experiente, que trata as coisas de uma maneira como se ele realmente fosse um mestre. E eles acabaram esquecendo isso na série. Nessa segunda temporada nós vemos o Danny sendo trabalhado de um lado um pouco mais da sua raiva, o seu autocontrole. Isso é algo muito bom, porque no decorrer dos 10 episódios dessa temporada nós vemos que ele está se tornando cada vez mais uma pessoa mais inteligente, mais sábia. Mas, entretanto, ele ainda mantém a originalidade que a Netflix trouxe para o personagem, que sendo bom ou não, você achando ou não, eles estão tentando trabalhar da melhor forma possível. Enquanto isso, nós vemos a Collie Wing, sim, a namorada do Danny, tendo um desenvolvimento muito maior. E graças a isso, nós temos também uma personagem sendo muito melhor trabalhada. E agora nós vemos também ela se desenvolvendo e se tornando uma personagem muito mais solitária, dependente, sem necessitar do Danny, do Punho de Ferro ao seu lado. Essa temporada ela foca bastante no que está acontecendo em Nova York após a saída do Demolidor. E mesmo não citando nada sobre a morte do Demolidor, e tendo um breve teaser no final dessa temporada, eles abordam o fato de que a guerra de gangues continua. E vale lembrar aqui, ressaltar que um quesito que é muito importante e parece que eles corrigiram foram as lutas. As lutas melhoraram bastante, eles conseguiram manter um ritmo acelerado, só que ao mesmo tempo conseguiram mostrar as lutas da melhor forma possível para o público. E a primeira temporada pecou muito nisso. Uma série de Kung Fu e artes marciais não tem lutas boas e atrativas para o público. Entretanto, um ponto que a série erra nessa temporada é em apresentar o seu vilão. O Davos, que acaba se tornando serpente de aço, inclusive isso aí está nos trailers, então não é um spoiler. Ele acaba se tornando o arqui-inimigo Nêmesis do Punho de Ferro do Danny. Entretanto, ele não tem carisma. E um dos principais pontos para um vilão funcionar é seu carisma, sendo bom ou não. É ele apresentar e te mostrar algum sentimento, fazer você ter algum sentimento de raiva ou que você está concordando com ele mesmo ele fazendo as coisas erradas. Mas isso não acaba dando certo, porque o Davos acaba não se tornando um inimigo tão imponente assim. Mesmo ele sendo uma pessoa que tem certos ideais, ele não consegue passar para o público que os ideais dele funcionam e que os ideais deles está certo. E eu creio que foi isso que os produtores e showrunner quiseram passar nessa temporada, mas para mim eles não conseguiram. Os outros personagens, entretanto, eles tiveram uma evolução muito boa. Alguns foram trabalhados de boa forma e outros meio que foram esquecidos.
mas eles conseguiram trazer esses personagens secundários de volta e mostrar bons desenvolvimentos. Mesmo eles sendo, em grande maioria, apenas um preenchimento de alguns pontos vazios da série, eles conseguem te passar algumas sensações e fazer você meio que se apegar a eles, de certa forma. Entretanto, eles não passam isso da melhor forma possível, que acaba fazendo a gente se distanciar desses personagens. A Mary Walker também, que é uma personagem dos quadrinhos, que é uma assassina, que tem dupla personalidade, ela foi muito bem trabalhada e ela teve uma atuação muito boa, inclusive. Que as duas personalidades dela são Mary e Walker. Sim, o nome completo dela meio que se dividiu em dois personagens diferentes. E a atuação é muito boa, não é uma das melhores, não quer dizer que é um James McAvoy do filme Fragmentado, mas consegue entregar algo bom. E logo após isso, nós vemos ela ali sendo trabalhada e parece que veremos muito mais dela na próxima temporada. Nesta temporada, nós só vemos meio que o desenvolvimento dela com os outros personagens da série. E no final, esta temporada conseguiu ser muito mais ágil, com 10 episódios, e entregar personagens e lutas muito mais interessantes. E além disso, ela também entregou alguns pontos positivos que podem ser melhorados a partir de agora. Os efeitos especiais continuam muito fracos, pois o Punho de Ferro continua sendo apenas uma lâmpada acendendo no punho do Danny. Então veremos o que vai acontecer na próxima temporada. Agora atenção, spoilers a seguir, pois agora mostraremos o que pode acontecer na próxima temporada com os ganchos que foram deixados na season finale da série. Então, você foi avisado. No final, o Punho de Ferro, o Danny, vai para o Japão, pois a mãe da Colin acaba tendo ali uma ligação com o Punho de Ferro, pois ela pode ser a primeira usuária do Punho de Ferro. Então, ele vai para o Japão e vai entender isso, vai buscar isso. E meses se passam e nos mostra que a Colin se tornou a vigilante. Ela se tornou o Punho de Ferro, pois ela acaba tendo o Punho de Ferro do Danny. O Danny passa o Punho de Ferro para ela. Mas nós vemos o Danny pegando armas e usando a energia do Punho de Ferro nelas. Mas como isso aconteceu se ele perdeu o Punho de Ferro? Bem, eu posso explicar isso. A Colin passou a sua energia do Punho de Ferro para a espada, certo? E eu não sei como ela aprendeu isso, mas parece que ela aprendeu sozinha. Enquanto o Danny passou para as armas. E eles estão buscando o tal de Orson Randall. E o Orson Randall é um dos Punhos de Ferro que acabou tendo seu poder, não passou para ninguém, negou participar do torneio de artes marciais que elege o melhor dos melhores, ele foge e nos quadrinhos ele passa os poderes dele para o Danny. Então parece que os poderes dele já foram passados para o Danny, para ele voltar a seu Punho de Ferro. E uma das principais habilidades do Orson Randall é usar suas armas com a energia do Punho de Ferro. Então veremos como vai se desenvolver, porque se eles já têm os poderes do Randall, como eles estão procurando ele? Interessante, não? Deixaram um gancho, mas não sabemos se vai ser renovado ou não. Então teremos que descobrir. A série de 0 a 10 eu dou uma nota... Não, melhor não. Deixe sua nota nos comentários e vamos discutir, debater sobre essa nova temporada. Então, nos vemos em breve. E o Mortal Punho de Ferro, será que ele continuará em pé no panteão de séries da Marvel, da Netflix? Ou ele vai ser esquecido?